Olá! Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao Chá com Breja, nosso podcast semanal sobre narrativas e entretenimento. E eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Dona Mota. E hoje temos um convidado especialíssimo, o Heitor Leal Machado. É tão bonito, a pessoa que tem um nome todo chique, bonito, de acadêmico, assim, sabe? Eu vou falar sobre o que a gente vai falar hoje, mas antes eu queria que você se apresentasse, Heitor, pra galera, do jeito que você preferir, assim, preferir não te dar rótulos, deixa que você se rotula. Não. Gente, boa noite para vocês, obrigado pelo convite. Eu sou formado em cinema, fiz o mestrado e o doutorado, estou terminando o doutorado agora na UFRJ. E eu sempre tive interesse por séries e é isso, basicamente. O meu objeto de pesquisa é basicamente televisão, ficção seriada, narrativa seriada e um pouquinho de mídia e educação também, pelos caminhos que a gente fez, assim, de percurso de pesquisa. Boa, bem, então, hoje vamos falar de, assim, esse nome genérico é distopia brasileira, a gente vai falar mesmo de 3%, embora na sua tese você cita um pouquinho que existe mais do que isso, né? Você dá um panorama, inclusive, que foi muito grato para a gente descobrir que a distopia brasileira é mais feminina, né? É mais... Peraí, como é que é? São 3 nomes que você feminina, dá, né? não branca, né? Uhum. E como é que você fala? Ecocrítica? Ecocrítica. É porque, assim, como eu fui falar de 3%, né? E aí eu achei esse trabalho da Gimway, que é ela que faz essa revisão mais sistemática de ficção científica primeiro, e aí tem a distopia dentro desse guarda-chuva, né? E aí ela faz uma revisão da parte da literatura. O que me interessa basicamente é audiovisual, né? Então eu não me aprofundei muito nessas produções que são de literatura e tal. O que eu acho importante sempre ressaltar é que a gente não tem muita ficção científica ou distopia em audiovisual. E até acho que a gente tem literária que ela mostra que é bem prolífica, assim, tem bastante coisa. Não são coisas com grande expressão, e eu não vou nem falar de mercado, porque tem algumas coisas que vão bem, assim, em termos editoriais, né, de mercado, mas, assim, em termos de crítica, de entrar para o cânone da literatura, alguma coisa como, sei lá, acontece na língua inglesa, a gente não vê isso, assim, por aqui. E eu acho que isso que é o mais significativo, assim, em alguma medida. Sim, total. Antes da gente entrar na formalidade aqui, eu queria mostrar que Dona Bia Lobo, que fez essa ponte entre nós, já esteve aqui no Chá com Breja, mandou um recadinho bonitinho. Sim. Achei Valeu, fofo, dizendo coisa linda esse papo. Um beijo. Eu sou meio redundante, assim, a gente vai ser um pouco redundante apresentando aqui para você, Heitor, às vezes, porque a gente tem que lembrar que as pessoas que estão ouvindo, às vezes não estão vendo. A gente sempre esquece, na verdade, mas sempre, às vezes a gente lembra. Com certeza. Aí fica meio tragicômico, assim, a coisa. Mas só para quando eu estiver falando uma coisa dessa, só para você entender. Então, vamos ao que estamos bebendo hoje, antes de começar o papo mesmo. Começa você, convidado. Isso. Boêmia. Primeira cerveja do Brasil. Fica aí a recomendação. Muito boa. Show. Hoje eu tô tomando... Hoje eu trapaceei um pouco. Hoje é um chá verde com hibisco, cavalinha, que sei lá, e dente de leão, que foi o que me interessou, porque, né, dente de leão não sabia que bebia. Eu trapaceei super, que é aquele do Vila Piva, que você já compra prontinho, tá vendo? Vem na garrafinha de vidro, onde depois eu propago minhas plantas. É gostoso. Nossa, ótimo. Não sei se eu propago minhas plantas final que eu tô sentindo, mas fiquei interessado. Eu não consigo imaginar o gosto do dente de leão, né? Que eu acho que foi isso que foi mais interessante, né? Eu nunca imaginei que isso pudesse ter gosto de uma coisa. Não sei se tem, claro, porque tem outras coisas aqui. Mas fica o charme. Eu tô com uma breja bem genérica, daquelas de mercado, como a que eu bebi na última vez. Então, gente, disseminem a palavra do Chá com Breja, porque eu preciso de dinheiros. Preciso o quê? De apoiadores. Preciso ser patrocinado. Patrocínios. Eu preciso tomar chá Twinings, vocês sabem disso. E eu preciso voltar às minhas cervejas artesanais. Então, façam um favor de disseminar a palavra.
Eu peguei até uma canequinha bonitinha, entendeu? Para não, linda. não mostrar a lata. Fazer questão. Opa, Tá. beleza. Bem, vamos ao que interessa, né? Ninguém quer ver eu reclamando de cerveja. Vamos à ditadura brasileira. Bia Lobo falando que a gente tá pobrinha, cadê esse Colorado? Vai se ferrar, Bia Lobo. Para, Colorado é um BF também, né? Então. Detalhes. Eu acho que antes de puxar o assunto das distopias em si, ou melhor, da distopia específica, eu queria entender por que te interessou falar de 3%, assim, da onde que veio esse desejo. Esse interesse. Esse interesse. Então, eu entrei no mestrado, na verdade, quando eu submeti o projeto, eu estava querendo estudar a parte sensível da produção e da recepção de conteúdo audiovisual. Basicamente, por que a gente se vincula tanto com uma determinada obra, ou porque algumas obras causam uma conexão profunda, uma sensibilidade em você. E a primeira série que eu pensei, como eu estava querendo também estudar a parte de mercado de streaming, isso foi em 2017, eu coloquei Stranger Things, porque estava naquela coisa da nostalgia, que era uma coisa da nostalgia, que era uma coisa de você fazer homenagem a obras que, tudo bem, fazem parte do cânone da década, né, vamos colocar assim, que são importantes, que são relevantes, mas, ao mesmo tempo, elas tinham um efeito muito sensível assim, na audiência, de você realmente se vincular à nostalgia, né, a um sentimento nostálgico. E aí, só que quando eu fui pegar assim uma questão de escolha de objeto, né, o Stranger Things acaba que é uma série produzida lá fora, que não tem tanta conexão com a nossa identidade, com as nossas narrativas, com a nossa forma de produção. E aí, e ao mesmo tempo em que eu estava vendo a nostalgia se tornar um objeto muito comentado, né, muito falado, eu vi também que a distopia estava nesse balaio assim, de coisas que estavam sendo discutidas e que estavam sendo formadas. E aí eu vi muito uma relação de uma com a outra como um tipo de crise assim, que a gente está vivendo, que se arrasta. Agora, 2020 realmente trouxe a crise que a gente tanto conversava sobre, né, que o mundo não tinha mais jeito, vem meteoro, por favor, 2012, a gente está aí, desde 2012, não vinha, não vinha nada. Chegou. Erraram não, só. Chegou. E aí e foi aí que eu peguei o 3%, porque eu acho que era uma série que, assim, feita aqui no Brasil, com uma repercussão curiosa, né, tanto aqui dentro quanto lá fora, assim, interessante, e que tinha muito a ver com a discussão da sensibilidade que a gente está vivendo, né, porque a gente está realmente agora, fazendo um ano no Brasil, né, de pandemia, mas a gente está vendo uma crise humanitária, está vendo uma crise ambiental, está vendo todo um mundo que está se colocando e que afeta muito a gente, nosso dia a dia, nosso cotidiano, a forma como a gente se sente. E eu sempre defendo isso lá na pesquisa, né, que a nostalgia é um lado desse fenômeno também. A gente olha para trás porque quando a gente olha para o futuro, a gente também não está esperando muita coisa, né? Não está esperando, às vezes, nada. E eu acho que é um fenômeno que está relacionado a essa sensibilidade do momento, do mundo que a gente está vivendo agora, mas que, ao mesmo tempo em que é do momento, é uma coisa que também sempre fez parte da nossa existência, porque sempre que a gente faz alguma coisa em vida, né, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, prospectar alguma coisa para o futuro, né, construir alguma coisa e que isso dure o tempo que durar, assim, né, o projeto. Isso aí. E eu acho muito doido, assim, o primeiro texto que eu li do que você mandou dos textos que você mandou pra gente antes de mandar a tese foi justamente esse que relaciona a distopia com essa mistura, né, entre a nostalgia e esse futuro incerto, catastrófico, né, e é uma
É uma coisa muito doida se a gente para pensar no que é justamente o presente agora. Ele é um presente muito ansiolítico, né? Justamente porque várias certezas às quais a gente se prendia, pelo menos a nossa geração, muito especificamente falando, é uma geração que cresceu com umas certezas, e que é a geração de quem fez 3% também, de quem pensou 3%, né? E que lida muito com essa questão da meritocracia, do processo de seleção, etc., porque é uma geração que cresceu acreditando que se você cumprisse certos passos dentro dessa meritocracia, essa geração não, essa classe social dentro dessa geração. Vamos fazer esse recorte, porque vamos recortar, eu acho ele muito necessário, mas essa classe social dentro dessa geração cresceu acreditando que, fui lá na faculdade, passei para a faculdade, passei para a prova do Enem, sei lá, passei no vestibular, terminei a faculdade. Depois disso, trabalho, e depois disso, família. Existem uns passinhos ali que eram muito claros, pareciam, né, para a geração dos nossos pais, e que a gente cresceu achando que era nossa, e aí incertezas mil por várias questões, inclusive crise econômica, inclusive mundo que vai acabar, e aquecimento global, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que você fala assim, e tecnologia, né, que são justamente as coisas que levam a uma distopia, né? Foi uma pira que eu entrei, assim, lendo aquele texto, de, tipo, cara... Na verdade, se olhar no tique da distopia, a gente meio que já vive nela. A gente já vive a distopia tecnológica corporativista, em algumas regiões do mundo, a distopia feminista, né? Algumas mulheres já passam pelo que acontece em Handmaid's Tale, em um certo grau. E eu acho que essa falta de perspectiva... quando a gente tem esse recorte da distopia do teenager, né? Que o adolescente desiste do adulto, tenta ele mesmo resolver alguma coisa, que geralmente não resolve muito nada, e acho que deve ser isso mesmo que vai acontecer. No fim das contas, eu acho que eu entendo o 3%. O Stranger Things ter feito aquele sucesso, né? Era um outro negócio para trás. Parece melhor voltar. Para frente acaba tudo, aparentemente, né? Até para a galera que é criança hoje em dia, né? Você vê um mundo bastante diferente do que é hoje, e que todo mundo diz que era muito melhor, né? Então, que eles dizem, né? Tinha eles dizem. Quem estava lá do lado da União Soviética mesmo sabe. Não, é muito interessante que, assim, antes de eu fazer essa mudança, né, foi, assim, um processo de 1 ano, assim, entre reuniões com a orientadora, todo um processo de orientação muito bacana que eu tive com a minha orientadora, para realmente definir, assim, como que seria a pesquisa. E aí, nesse primeiro ano, eu fiz eu passei um questionário numa comunidade que tinha muita gente de Stranger Things, né, que era uma comunidade popular lá, e eu passei um questionário para ver. E a maior parte era de menores, né, menores de 18 anos, adolescentes, respondendo. E é muito legal quando você pergunta, assim, por que a série, né, te tocava tanto. E aí eles falam assim, porque são as músicas que meu pai colocava, porque dá a sensação de... dá a sensação de ter vivido aquilo mesmo que eu não tenha vivido. Então consegue te passar alguma coisa ao compor aquele universo, de algo que alguma coisa ali que está ali relacionada com a tua vida, que é uma coisa muito particular tua, e que você acaba projetando aquilo ali na tela, e você acaba se vinculando com aquela série de uma forma muito forte, assim, mas é sempre ancorado numa sensação de passado, de algo que já passou, ou por alguma memória, ou por alguma sensação, ou por algum pensamento, alguma coisa nessa dimensão afetiva, assim, da coisa. E eu acho que é um barato da série. Eu sinto isso quando eu vejo. Eu acho bacana. Eu acho, inclusive, o que desandou para mim foi um pouco esse lugar de eles buscando uma história que não estava mais lá. Assim, eu tenho essa sensação de que desandou ao longo das temporadas, vamos dizer. Para mim, a minha sensação específica é que deu uma desandada porque estava muito... Eles, de fato, pensaram para uma temporada, né? Que eles, até quem pega a Bíblia para ler, né? A Bíblia do projeto, era um épico e não sei quantas partes, assim, é como se fosse um longa. E eles têm essa coisa, essa defesa. E aí... Você vai vendo ele se enrolando um pouco nas temporadas. Tem outras referências para puxar, de outros filmes que eles gostariam de ter puxado na primeira, mas assim, já acabou. Tem mais né? Funko para vender, mais camiseta para fazer patente. Porque a primeira fechava e foi. As coisas podem terminar
em aberto, é a vida. Eu lembro dos meus primos chateados, porque, mas como é que acabou? Acabou, desse jeito que acabou. Não, mas quando é que vem mais? Não, acabou. Não, Isa, mas tá dito aqui que vai ter de novo. Eu acho que a gente aproveita muito mal essa... Porque a gente fica muito incomodado quando uma obra acaba com um final em aberto, né? Mas eu acho que essa é a grande graça da interpretação, sabe? A gente, cada um acredita num final. Coisa da Imagine Você também, né? Sabe? É onde você preenche, assim. É onde você tem autonomia para dizer o que você acha e o que você não acha. Porque se também te entrega uma coisa fechada, você não pensa. Qual o espaço de interação, né? De público. De público. Eu já vou te puxar de novo para como você chegou em 3% daí, mas Dona Bia perguntou se você chegou a ter contato com as pesquisas do neuromarketing com relação à construção narrativa. Tá até interessada, neuromarketing em relação à construção narrativa? Como assim? Girl! Vai, eu não consigo responder essa pergunta, porque é sério neuromarketing? Isso não é esquema de pirâmide? Não é coach, não? Alguma coisa assim? Não, é o rolê dos gatilhos mentais e um pouco mais do que isso. Estou simplificando o neuromarketing, mas assim, Bia, esclareça melhor o que você quis dizer. Fala você aí, Pedro. Bia. Fala aí pra gente. Que... Cite autores, vai que... Por favor, dá dicas. Dá dicas. Neuromarketing. Enquanto ela tenta se explicar melhor, diga pra gente como é que você saiu de Stranger Things e foi parar em 3%. Então, foi justamente por ver essa conexão entre essa sensibilidade, né, dessa incapacidade de projetar um futuro e preferir se voltar para o passado, né, tipo, é mais agradável você ou pensar no passado ou num futuro que não tem nada de concreto, né, do que num futuro propositivo, num futuro construtivo. Então, eu achei que seria legal falar de 3%, porque é uma série que é brasileira, que foi feita aqui no Brasil, mas tem uma produção inicial aqui, mas ela não tem espaço. Tem entrevistas, né, do criador da série falando que eles foram recusados diversas vezes pela própria Netflix num primeiro pitch. Então, assim, é um projeto que realmente caminhou muito aí para ser concretizado, e quando é concretizado, acha muito mais uma recepção muito mais calorosa lá fora, num primeiro momento, do que aqui. E eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aí em relação a essa série que eu acho que é muito mais... Vale a pena, eu consigo falar com muito mais propriedade do lugar, não estou nem falando do meu lugar, mas também como brasileiro, como uma pessoa localizada no Brasil, falar dessa série aqui do que pegar um objeto que é estrangeiro, sem contar que a Netflix por si só já é uma empresa muito fechada para a gente conseguir dado, né? A gente está sempre confiando em pesquisa de empresas que fazem avaliações para o mercado, ou as apresentações que eles passam nas conferências que eles fazem, tipo, esse ano a gente teve aumento de... Mas são eles dizendo que tiveram, e aí você não tem, assim, um parâmetro terceiro para você confrontar esses dados. Então você acredita na empresa, acredita nas avaliadoras que fazem estimativas de preço de mercado e tal, e você confia. Então, assim, é legal, por um lado, assim, o desafio. Você confia. Que eu... Tá, Bia falou que depois ela conversa com você, então vamos deixar essa conversa para depois. Se ela for interessante, Bia, você repassa, vai que subir na temporada. Eu achei super interessante esse lance de neuromarketing em relação à construção narrativa, vai que. Mas... Foi uma pergunta séria. Desculpa, foi muito sério. Foi muito sério. Parece muita coisa de, sei lá, sabe, umas coisas assim, absurdas, mas existe, olha só. Existe, é real. Não, e tem uns textos muito bons em relação a isso. Eu leio muita coisa que fala de neurociência com narrativa. Isso me interessa muito, assim, na verdade. Eu achei engraçado porque foi uma piada. Não foi uma piada. Foi uma pergunta muito que pareceu muito aleatória, assim. Mas eu acho que ela estava falando da questão dessa parte das sensações que você falou que você está investigando, não, né? Eu uso um autor, que é o Damasio, que fala como que os aspectos sensíveis eles afetam as nossas tomadas de decisões. Porque
quando a gente vai pegar, assim, muito trabalho de recepção, né, às vezes fica uma coisa muito objetiva, e toda a televisão já tem uma trajetória de pesquisa, de pesquisa não, né, mas de avaliação crítica negativa, né, de televisão aliena, a televisão é uma coisa ruim, ela é instrumento político. Obrigada, Frankfurt. Basicamente a reprodução até hoje de uma escola de Frankfurt que eu acho que não é mais da forma como era, sabe? Eu não invalido as percepções que aqueles caras tiveram, né? Claro, porque eles viveram coisas horríveis, mas assim, não é mais a realidade que a gente vive hoje. E aí eu acho importante a gente ter uma visão mais crítica da televisão no sentido de tem coisas boas ali, realmente comunicação, e eu falo isso também da televisão aberta, né? Porque meu entendimento de televisão é mais amplo. Eu entendo como televisão produções audiovisuais que estão inseridas em alguma lógica mínima de grade, né? De serialidade, de fragmentação, que é basicamente tipo, Netflix não tem uma grade fixa, mas todo ano eles têm aquelas produções, 2 anos, eles colocam também uma grade, tem séries que entram semanalmente. Então, assim, é uma grade de exibição, só não é mais aquela grade vertical, rígida, que é de emissoras como a Globo, o SBT não, mas a Globo. A gente, enquanto consumidor, não tem mais essa sensação, né, de grade, né? Mas eles, com certeza, se eles tem têm que um planejamento... postar uma coisa por dia, né? Tipo, eles têm um planejamento absurdo. Eles têm um planejamento, então, assim, e reconstitui o fluxo audiovisual, que o fluxo televisivo, né? Que é uma produção industrial, no fim das contas. Ela é industrial, ela tem esse ritmo de produção mesmo alargado, tipo, exagerado, né? Mas ele é válido, ele cria sentido, ele gera sentido, ele faz com que você veja o que acontece no mundo. E Telejornal é muito importante. A própria sensação de fluxo mesmo, né? Último parêntese antes de tentar entrar em 3%. Que essa questão do fluxo, eu fiquei muito feliz quando eu vi que você citou o Moanes, porque ele foi nosso professor lá na UF. E era um cara que falava muito disso, né? E eu tenho muito essa sensação de fluxo, tanto com a Netflix quanto com o YouTube. Eu não digo tanto as outras plataformas, porque elas não. Não, o Spotify talvez, mas as outras plataformas de streaming de conteúdo audiovisual não tanto, porque elas não te induzem tanto ao que você vai ver a seguir. Tipo, ela até dá uma faladinha assim, quem sabe isso aqui, mas a Netflix, assim, basicamente ela monta o seu perfil, né? Assim, ela, tipo... ela diz pra você quem você é, né? Tem coisas que você, às vezes, não consegue descobrir que existem. Se eu não tivesse a minha mãe com um perfil completamente diferente, ligando o Netflix na minha frente, eu não ia ter descoberto várias coisas que eu descobri por causa disso, sabe? Então, e o YouTube é a mesma coisa. Você entra num fluxo semi-perfeito, porque tem vários trancos e barrancos no meio do caminho do que eles acham que você gostaria de ver, só que não é bem assim, mas que monta, né? Você não está escolhendo exatamente pela sua livre, espontânea vontade, olhando num mar de possibilidades, não é bem assim, né? Então, e é exatamente isso. A gente tem na televisão a gente não escolhe exatamente o que a gente quer ver, né? Eles colocam aquela grade, você se deixa a televisão ligada, você vai ver aquilo ali o dia inteiro. Só que nas redes, nessa nova configuração da televisão, a gente tem uma possibilidade de ver coisas muito afinadas com o que a gente normalmente consome. Eles coletam esses dados, né, e projetam justamente essa tua identidade de consumidor das produções que você tem mais chance de gostar ou de você, de fato, consumir. Eu acho isso... Obviamente, ele acaba restringindo as tuas escolhas, porque você não tem... Tipo, o que eu recebo não é a mesma coisa para você. Então, provavelmente é isso. Você precisa do perfil da sua mãe para ver que existem coisas que até então você não sabia que estão ali. Então, você não tem esse comum compartilhado que a televisão tradicional, a televisão aberta, a grade vertical proporciona. O que você está vendo em casa, o outro também vai estar vendo em casa, no dia seguinte vai estar todo mundo... Oi, Luiz... e aí você vai ver que, tipo, todo mundo tá assistindo aquela mesma coisa. Aí não, cada um recebe uma coisa e você tem esse teu perfil e você vai ter que criar formas ou de burlar esse algoritmo, né? Isso que é... e aí é onde eu acho que tem a autonomia do usuário,
Porque no fim das contas a gente sabe que tem um algoritmo ali, sabe que está restringindo, mas se a gente quiser procurar alguma coisa sobre outro tema, basta nós termos o nosso próprio interesse. Sim, então, acho que parte da nossa vontade também de ter algum desconforto com aquele algoritmo, com aquilo que está sendo empurrado para a gente. Agora, tem o desconforto também de você também não saber como que isso é feito, né, de forma clara, né? Você não sabe quais dados seus estão sendo usados para montar esse perfil. Quando a gente cria uma conta na Netflix, a gente escolhe 3 séries, né? 3 conteúdos que a gente acha que a gente está mais afinado. E a partir daí eles montam o teu perfil. E dependendo da tua escolha ali, de fato, você vai consumir basicamente aquelas coisas... Ad eterno, né? Se Ad eterno. Eternamente. Mas, e assim, tem um lado também que, assim, tem muita coisa sendo produzida hoje em dia, é difícil às vezes você escolher. Sim, Então, eu não acho de todo ali... ruim, não. Não acho de todo ruim, não. Eu gostei dessa sua pira sobre contestar a questão da grade, da ausência da grade, da ausência de fluxo, que foi uma ladainha que eu ouvi muito quando começaram a surgir os streamings e que eu fiquei, não sei. Não, mas olha, e você falou do Moanes, eu não conheço o Moanes, mas eu gosto muito desse trabalho dele. Ele foi, tipo, uma referência muito importante pro trabalho, assim, inclusive metodologicamente, porque ele faz uns questionamentos assim muito pertinentes a respeito não só da constituição da televisão hoje em dia, mas também sobre o papel da audiência, né, e da crítica, e do conceito de qualidade hoje em dia, que a gente não pode nunca pensar que qualidade no Brasil vai ser igual à qualidade na França, nos Estados Unidos ou em outros países, em outras regiões. Não precisa nem muito longe, não, pode ser aqui dentro mesmo. Aliás, eu não sei se você quer inverter a ordem que a gente tinha pensado de começar a falar sobre a recepção e aí entrar na narrativa. Não sei o que você prefere, porque a gente meio que já está encaminhando por esse lugar, né? Mas a gente pode também fazer o caminho oposto, entrar de novo na narrativa e aí voltar. Não, acho que a gente consegue contextualizar a parte da audiência melhor se começar pela narrativa. Aliás, eu ia te pedir, galera que já está acostumada com o Chá com Breja sabe que aqui é um lugar que a gente faz spoiler mesmo e quem não quiser ouvir spoiler vai consumir o conteúdo e depois vem. Às vezes depois porque aqui é um conteúdo muito específico. Às vezes a gente simplesmente solta um spoiler de um conteúdo que a gente nem avisou que ia falar. Isso acontece nesse espaço, quem gosta da gente sabe que isso acontece. Mas, caso alguém não tenha assistido 3% e queira continuar aqui mesmo assim, ou então vai lá assistir, depois volta, mas assim, alguém queira continuar essa jornada com a gente, eu acho que vale dar uma contextualizada de qual é o plot central, assim, né? Então, vai lá, Heitor. É seu. Então, 3% é uma série distópica, ela se passa 100 anos após a instituição de um processo de seleção. O mundo teve alguma coisa que acabou com o mundo está dividido entre continente e mar alto. As pessoas do continente só têm acesso ao mar alto se passarem por esse processo de seleção, onde só 3% são escolhidos todos os anos, e quem faz esse processo são jovens de 20 anos. Então, quando eles fazem 20 anos, eles têm um registro atrás da orelha, que é como se fosse a identidade deles, e aí eles conseguem entrar nesse processo e lá eles vão ter uma série de provas, de coisas, de desafios que eles vão ter que cumprir, até de fato serem os 3% escolhidos para ir para esse lugar, que tem uma vida muito diferente, né? Enquanto no continente não tem água, não tem comida, não tem remédio, lá você vai encontrar tudo isso e muito mais, né? Não é só uma vida digna, mas também uma vida luxuosa, assim, confortável, coisa que não acontece no continente. Então a plot da série, pelo menos a primeira temporada, é muito centrada nisso, e a ideia da causa como uma espécie de resistência, né, de uma ideologia que quer acabar com o processo por não considerar que ele seja justo. E aí tem uma série de razões aí que entram no questionamento disso, né? Tipo, não é justo o processo, a ideia do processo do mérito não é questionável, ou é como que se dão as provas, porque tem gente que rouba nas provas e acaba passando. Então, tem esses questionamentos, assim, mais abertos. É basicamente isso, assim. E aí, a gente começa a entrar nos spoilers. Que se você for considerar, assim, porque isso daí tá lá na sinopse, no trailer, assim, quando você vai ver. É verdade. E aí,
Eu não entreguei nada. Mas, e aí o que acontece é que tem personagens da primeira temporada que passam, tem outros que não passam. Na segunda temporada você é apresentado a Maralto. Na terceira temporada tem a construção de uma terceira via de acesso a um terceiro lugar, que é a Concha. A Concha tem uma construção visual bem, bem legal. E a quarta temporada, que é o desfecho da série, que acaba voltando para o continente de novo, por também uma série de razões. Que talvez for preciso a gente entre, porque aí é realmente spoiler. Não, eu Pesado. acho que sinta-se à vontade, entendeu? Que for necessário. Então, O que for necessário para você faz chegar o que ao você seu precisar ponto. fazer. Até porque, assim, Não, eu entendo acho quem que não dá, eu gosta acho de que spoilers, mas análise ou qualquer coisa que a gente vai discutir, uma narrativa, faz parte do processo, sabe? Então, faz parte do processo aprender a se surpreender quando vê ainda. Isso. Mesmo sabendo o que acontece. Tem esse E eu prazer acho, também. eu acho que uma das coisas mais interessantes da narrativa é também ver como é que eles chegam lá, né? Porque É não é só claro. porque você sabe de um ponto Saber o que específico. não é sinal de que você, de fato, acompanhou o processo dos acontecimentos. Exato. Exato. Mas então tá avisado, quem quiser ir lá e depois voltar, ou assistir ou ouvir, fiquem à vontade, mas saibam que a partir de agora é terra de ninguém. Fique à Beleza. vontade, Heitor. Não, mas é basicamente isso. Tipo, a segunda temporada tem essa construção do Mar Alto, né? Eles estão ainda com a ideia de tentar acabar com o Mar Alto. Acontece lá um problema que vai rolar um novo processo, eles estão querendo colocar uma bomba, mas tem gente que não quer colocar uma bomba. E aí, no fim das contas, a Michelle vai lá, faz um acordo e ela consegue tecnologia e aí funda a Concha, que é o projeto da terceira temporada. Aí nessa terceira temporada tem uma sabotagem. Tem uma questão aí com essa sabotagem da série que, tipo, ela é resolvida muito assim à deriva, sabe? Você não tá esperando que tenha essa sabotagem, não te deram indícios Não. desde o início sobre isso e acaba que ela acontece, assim, você sabe que de fato foi uma sabotagem. E aí a quarta temporada eles negociando isso com o Mar Alto, um desfecho para tudo isso. O que eu acho interessante é essa construção de cada temporada ter uma localidade geográfica meio marcada, assim, né? Que acaba sendo visual também, né? Uhum. É bem interessante. Bem, Mas é isso. Não, eu acho que vale a gente iniciar por essa parte mesmo de como é que 3% se relaciona com o gênero, né, distopia, né, o subgênero distopia, e como você articulou isso com a sua pesquisa sobre o imaginário, sobre o sensível e sobre o que isso vai, como é que isso vai levar à nossa segunda parte da conversa, que é a recepção. A recepção. Então, 3% ela acaba discutindo coisas muito pertinentes, assim. Os criadores falaram que ela foi uma série pensada muito para justamente porque os jovens, quando eles terminam o ensino médio, eles têm que prestar o vestibular e é como se fosse a ideia da série, assim, você enquanto jovem tem que prestar um processo, né? Só que por ser um cenário distópico, esse processo é muito pior do que uma prova como o Enem, que já não é boa. Então, assim, é uma coisa muito absurda, porque a ideia é justamente você discutir questões atuais, a ideia de distopia, né, é discutir questões atuais ou passadas numa perspectiva futura, e isso acaba sempre alargando as possibilidades, né? Então, enquanto aqui na nossa realidade é uma prova e tal, de 2 fins de semana, lá é um processo que dura alguns dias e que você é submetido a todo tipo de desafio e que pode custar a vida, e tem pessoas que se suicidam e tal. Como acontece aqui também em alguns casos. Então, o grande paralelo da série é questionar isso. E eu acho muito interessante como que essas distopias voltadas para um público jovem acabam por si só representando uma ausência de futuro. E ao mesmo tempo que não se permite imaginar um futuro, ele também se abre, a própria ausência a própria representação de uma ausência de futuro já é por si só um tipo de representação que acaba te colocando num lugar de reflexão, de provocação. Então eu acho que é interessante pensar isso,
por que esses jovens que estão justamente nessa fase da vida se interessam por algo que só dá uma sensação ruim, né, uma imaginação ruim, mas ao mesmo tempo interessa, prende, eles são público-alvo, e como isso também pode ser mobilizador em algum sentido, para eles saírem dessa condição que está praticamente dada, entregue, como se o mundo fosse aquilo que está ali na tela, esperando, como se a distopia fosse algo real, de fato, que vai acontecer, né? Ela parece que vai acontecer porque as fontes dela já estão acontecendo. E aí acabam provocando essa sensação, sei lá, você tem um processo ali, você tem um processo da dureza do processo, mas ele está inspirado em alguma coisa que a gente tem aqui, que é o vestibular. Então, eu acho que a série tem esse valor por discutir uma etapa muito importante, muito difícil na vida dos jovens. Ela é uma série com uma visualidade interessante, ela tem seus méritos de roteiro, de como ela foi construída, de como ela foi batalhada, porque não foi fácil para ela ser produzida. Ela tem várias questões que eu acho muito pertinentes e interessantes e que acabam se conectando com essa coisa que a gente está vivendo hoje, que é essa crise que se concretizou de fato agora em 2020, mas que vem sendo anunciada e revista, né, quase sempre. E isso desde que a gente se entende como ser humano, né, porque para quem acredita em algumas religiões, né, em Bíblia e tal, isso daí é o fim do mundo, então é a concretização de algo que a pessoa acredita e não tem possibilidade de mudança também, então é uma coisa meio complicada, assim, esse imaginário que se forma quando a gente está sendo confrontado com algo que está sendo dado como uma ausência de futuro, de possibilidade. E eu acho isso muito conflitante, porque se esses jovens não têm um espaço de pensar o que eles querem para o futuro, né, eles têm um espaço para pensar o que eles não querem, pelo menos. Sim. E aí eu acho que é aí que vem a crítica, né, a possibilidade política e crítica das distopias, não só de 3%, mas das distopias de forma geral, embora a gente tenha distopias conservadoras e difíceis. Aliás, não, mas fazendo um link com isso, assim, eu achei muito engraçado, Lendo, que você pega os temas que estão ali, né, e que estão envolvidos na maioria das distopias, mas se a gente para pensar na realidade que a gente vive hoje, praticamente todos eles são... Não, acho que todos eles são questões que a gente convive bastante no nosso dia a dia, e especialmente em termos de Brasil, esse momento histórico que o Brasil está vivendo, assim, é claro que 3% de 2016, né? Mas esse momento histórico é muito, assim, porque tem a questão do mérito, né? Que você já trouxe, tem a questão de autoritarismo, de você ter, né? O casal fundador, o grande pai, o herói da pátria, né? Tem essa figura, assim. Tem a questão da vigilância muito grande, que a gente, hoje em dia, é o próprio BBB, né? BBB no sentido... BBB não, BB, né? Do Big Brother. Do Big Brother. Big Brother. A gente tem isso muito sério nas nossas redes sociais, hoje, rolando. Você traz a questão dessa relação entre dignidade e desigualdade, né? Que é um embate constante na série, do tipo... você só tem dignidade se você for do lado de lá, né? E quem é que pode ir para o lado de lá, que é uma coisa muito... Essa questão do mérito, uma das coisas mais sensacionais para mim em 3% é que eles nunca definem mérito, né? Eles nunca dizem exatamente o que significa alguém ter mérito. Inclusive, isso que você trouxe das provas serem, às vezes, a pessoa que passa foi a pessoa que mais sacaneou. Um cara que... Aí vem spoiler. Um cara que se ferra muito é um cara que entra numa de virar o totalitário em uma das provas e quebrar o... Ele só entra nessa porque ele viu provas de que o processo, assim... De que seria mais interessante se fosse um pouco mais agressivo. Babaca, se ele fosse o escroto da galera, ele viu que isso lucrava no processo, né? Exatamente. Não passando pano para a atitude do cara na série, gente. Só dizendo assim que foi uma questão de causa e consequência o raciocínio lógico que ele teve ali para chegar naquela conclusão. Mas a gente tem a questão da ideologia,
eu acho que eu não posso dizer que a gente nunca viveu um momento tão ideológico no Brasil, porque isso seria mentira, mas assim, parece às vezes esse sentimento dá, né? Especialmente pra gente que não viveu na pele outros momentos tão fortes assim, né? E a questão da resiliência dos heróis, né? De quem são os protagonistas que são anti-heróis, todos eles fazem grandíssimas merdas para chegarem onde chegam. Todos eles têm ali Todos as mãos eles, sujas, mas tem essa sensação de que quem aguenta pode ser protagonista, né? Quem aguenta a porrada. E tudo isso é bem cuspido da nossa realidade atual, né? Não tem como. Então, eu acabei divagando, eu não falei da questão do mérito, assim, com mais peso, mas a grande ideia da série é questionar, tipo, o mérito é uma ideologia hoje em dia, ela é totalmente neoliberal, né? Ela não considera as diferenças sociais, as disparidades, as desigualdades, e ela é vendida como uma solução para tudo. E você fez uma observação muito importante, a série realmente não define com clareza o que eles consideram como mérito. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque a ideia é falar assim, não interessa o que é mérito, interessa que ele não dá certo, não funciona, não tem como... Não tem aquele momento mas ele é tão esforçado, Exato. né? Ou você é ou você não é, o que é que seja. Dependendo da tua interpretação ali dos personagens, de quem você gosta, de quem você tem mais afinidade, você acha justo, você acha injusto o que acontece com eles. Porque o conceito de mérito ali é realmente muito, muito flexível, assim, ele é dado como uma verdade, né, como uma ideologia. E isso acaba sendo também uma ideologia que a gente tem hoje em dia. A gente pega, sei lá, vai ver uma descrição de vagas de trabalho que fala de meritocracia. Ela não está definindo o que é meritocracia, ela está lá sendo afirmada. Mas você cria a ideia imaginária de que se você fizer por onde, seja lá o que isso significa fazer, a série coloca isso de forma bem clara, né? Quando eles pede para os protagonistas apertarem um botão que vai matar uma pessoa. E o teu mérito é, tipo, a morte de outra pessoa. E começa a questionar o que é isso, né? Provar seu valor a que custo? A perda da própria humanidade? Porque a ideia é sempre pensar assim, comete algo, está perdendo a sua própria humanidade, está perdendo o seu próprio, não é mérito, né? E aí eu acho que a série constrói essa ideia muito bem, faz um questionamento importante de algo que a gente vivencia e que os jovens são exigidos, né? Nos processos de seleção que eles fazem, no próprio vestibular. E eu acho que constrói muito bem essa reflexão, essa crítica, essa provocação. Além disso, ela trata da vigilância, né? Porque tem todo um imaginário tecnológico também por trás, né? Que a grande ideia é que a tecnologia é progresso, né? Mas a custa de quê, né? Ou de quem, né? Exatamente. Melhor dizendo, obrigado. Quem, né? Sempre tem. Alguém sempre vai levar nessa. Exatamente. E tanto que a utopia do Mar Alto 3% de utopia para o continente, né? Para o Mar Alto é uma utopia. Eu lembro que vocês conversaram bastante sobre isso no episódio passado, né? Porque a ideia é pensar a distopia, às vezes, dependendo para quem é uma utopia. Eu acho que na segunda temporada tem, e aí spoiler, o personagem que fala isso, né? Essa palavra do é a nossa utopia, que na verdade, que a gente falou no outro episódio do podcast, carrega um peso, por mais bonito que seja, mas carrega um peso, né? Sempre vão ter partes sacrificadas, não é um projeto simplesmente, né? É uma questão de, para eles no Mar Alto sobreviverem, alguém tem que sair perdendo. E perdendo muito, né? Até eles mesmos. A série faz isso. Que eles mesmos também têm que sacrificar coisas para entrar lá. E acaba que a série termina de forma... Ela começa com uma distopia, né? Se apresentando como uma distopia, mas ela acaba de forma bem utópica, né? Porque, no fim das contas, a Joana consegue realizar aquela assembleia, spoiler, reunindo todo mundo agora que não resta mais nenhuma alternativa.
E isso é muito utópico, sabe? É você conseguir Isso é muito colo sacana. colocar seres humanos para dialogar. Veja só que Você desafio. acha? Cara, Mas eu Você assim, acha que vai dar? no mundo eu, no mundo de hoje, eu ou até em tenho qualquer uma época, visão né? de Porque roteiro de É. que assim a gente, uma das coisas positivas que a ficção tem é mostrar o possível, sabe? Só Uhum. que com distopias específicas e uma distopia que tenta ser tão dialética, ela tenta ser muito dialética, né? Não é como se ela não tentasse, ela tenta. É. Eu acho esse final incoerente, assim, com tudo que ela fez antes, sabe? Tipo, eu entendo a vontade de, tipo, vamos seguir. E eu entendo até a necessidade mercadológica disso, sabe? Eu entendo porque aquele final foi realizado, mas assim, você fica. Sim. É... E tudo que aconteceu até esse momento, assim, tipo, a gente tá apagando, né? A gente tá dando tanto Reset, é que. né? Tanto, um reset, era essa palavra gringa que tava me faltando. é verdade. É, Perfeito. Imperializados. Bia dando as opiniões que foi terrível esse final. A série tinha que ter terminado quando acabaram com o Mar Alto. Também acho, dessa coisa do final aberto, né? Que estávamos falando há pouco, de tipo, às vezes é E o muito que melhor aconteceu, você. né? Às vezes o que aconteceu é muito melhor, até porque a pessoa pode, dependendo da cabeça mesmo, da orientação, não é nem política, é de tipo, de se a pessoa é mais otimista, né? Ou mais De quem realista, se ou é, mais de de quem fato, se né? é, você vai ir para algum lugar diferente do que pode vir depois dali, né? E eu acho que em distopias, às vezes, a gente ganha mais quando a gente tem finais abertos, assim, porque aquela própria jornada já é a reflexão em si sobre a humanidade, né? Você não precisa Sim. determinar um final, Você né? dizer que, na Eu verdade, terminou concordo. assim. Eu concordo em alguma medida com você, porque eu adoro finais abertos, desde, sei lá, encontros e desencontros e antes Oh. do amanhecer, né? Que eu acho que. Aquele. Né? Depois a gente sabe, mas assim, né? Quando você assiste a primeira vez, você fica, caralho, e aí? Eu acho uma delícia o final aberto, eu realmente gosto, Pai. eu acho que realmente dá espaço para interpretação. Agora, eu acho que a série é muito propositiva, assim. Ela entra numa medida muito boa, assim, ela faz críticas a coisas importantes. Ela é progressista em alguma medida, mas Uhum. ela também tem alguma conservação. Quando ela entra naquela parte melodramática de hereditariedade, que era uma coisa que não importava, e isso ganha um peso muito grande na terceira e na quarta temporada. Estranho Mas vou isso te ter falar acontecido, né? que assim, Eu acho. eu não. Eu assisti trechos para poder ser capaz de dialogar aqui hoje e li sua tese inteira, mas eu não fiz a maratona completa, então eu não vi todos os momentos dessa narrativa específica, né? Mas eu achei muito importante quando eu vi que fizeram isso na primeira temporada, de botar a questão da hereditariedade, porque quando você coloca uma sociedade em que todo mundo é fudido e que por mérito vai passar para o outro lugar, é claro que tem essa questão de não definir o mérito, que por si já está colocando a crítica ali, entendeu? Mas quando você coloca um exemplo de família em que não é bem assim que a banda toca, a gente está vendo um exemplo claro de coisas que a gente vê aqui, de que a pessoa que estudou a vida inteira num colégio particular vai ter muito mais chance de quem teve greve a vida inteira ou mal conseguiu estudar no Enem, por exemplo. É isso. Eu achei vital quando eu vi que tinha uma linha narrativa que estava abordando isso, sabe? Eu não sei o desenrolar melodramático disso ao longo da série. É instável, na verdade. É instável. É um pouco instável. Mas porque acho que é importante, principalmente em termos de Brasil. Eu acho que então, foi eu acho que bem importante. eu acho que assim, eu acho que para mercados latino-americanos essa ideia melodramática de família, é porque eu acho que uma das coisas legais das séries hoje em dia é que elas não ficam circulando. Tem séries muito boas que fazem isso, Succession, por exemplo, que revolvem núcleos familiares assim mais Maravilhosa. fechados. Maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito mais característico de um aspecto melodramático, que a gente vê muito em telenovela. Telenovela. E aí eu acho que a primeira temporada se apresenta muito como assim uma série na sua estrutura de conceber personagens e conceber narrativas, né? A gente tem o quê? 5 protagonistas, né?
cada episódio vai ser destinado a dizer mais ou menos o que tem em relação à vida deles, ao passado, e como que eles juntos vão resolver uma questão que não está muito vinculada à família deles, ou um pai, ou uma mãe, alguma coisa. Embora aquilo ali já esteja sendo delineado, porque eu acho que também faz parte do background da personagem, você tem que colocar aquilo ali em alguma medida. Mas não era fundamental para o desenvolvimento da narrativa. A partir do momento em que a gente entra na segunda temporada, na família Álvares, eu acho que a série ganha uma carga melodramática muito maior. Porque a hereditariedade era realmente... realmente... Agradeço. Eu acho que realmente fica uma coisa assim que foge do tom, porque a série não trazia a hereditariedade como uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo que aquilo está sendo apresentado como discurso, né, daquela sociedade, os personagens internamente ali nas relações deles, eles carregam aquilo. Então, por si só, o processo já então é falho, né? Porque não era para uma pessoa dessa estar ali. Mas tá, e aquilo ali se propaga ali dentro. Então, não sei se foi uma intenção da série em colocar também uma crítica nesse sentido, mas eu acho que no desenrolar da história acaba tendo uma virada de chave, assim, em relação Eu fico me perguntando, e aí de novo, né, que ela se metendo, dando uma opinião que ela nem assistiu esse momento da série. Mas eu, até pela primeira temporada, nas questões de melodrama em termos de relacionamentos amorosos e como aquilo significa para os personagens e tal. Melodrama é muito importante no gênero teen, né? Espero que a gente consiga fazer uma temporada só disso no futuro para terror de Dona Isadora, que odeia esse gênero. Mas eu me pergunto se isso não foi tanto em termos de teen, tanto em termos de o produto brasileiro é melhor se for assim, porque existe uma mão pesada na Netflix, já é sabido pelos criadores e no mercado se fala muito disso, de que vamos pesar no melodrama brasileiros, porque os espanhóis estão fazendo isso muito bem, está dando certo. Então, assim, eu não sei se entrou Casa de Papel, né? Eu não sei se foi uma questão dos criadores colocarem isso, ou se foi uma demanda da empresa em termos de gênero e em termos de façam o que vocês sabem fazer bem latinos, sabe? Pode ser. Pode ter sido um papo de vamos latinar aqui. Vamos latinar aqui. Não dá para saber. Não dá para saber, mas... E aí você acaba também pensando que era uma série que quando tem um projeto piloto, ela tem aquelas características todas fechadas da ficção científica, né? Personagens masculinos, brancos, aquele tom sépia, apagado, cinza. E quando ela vai para a Netflix dá uma reformulada nela, dá um visual, tipo, colorido, mais... Dá uma identidade visual bem única. Dá uma identidade... né? Exatamente, e afinada com a cultura brasileira em alguma medida, né? A primeira temporada menos, mas depois isso vai ganhando muito mais espaço, e eu acho que é também uma demanda do público estrangeiro, que sabe que está assistindo uma série brasileira, que quer ver esse tipo de coisa. Ver coisas mais mas eu não acho mas, exato, que eles associam que seja brasileiro, sei lá, miçangas, né? Aquelas armaduras de tricô que eu gostaria de saber quem tricotou. Você vai ver na última temporada tem uma cabeça que parece que foi um carro alegórico destruído, assim, e dá uma identidade visual incrível, mas assim, dá a ideia de um carnaval que acabou, assim, triste, sabe? Mas sabe quando você passa... Pronto! Ali onde tá no nosso imaginário, né? Acabou o carnaval, tristeza. Né? E aí tu passa ali perto da Avenida Brasil e você vê aqueles carros... alegóricos destruídos e é triste. Eu acho que isso é distopia brasileira, eu acho que faz sentido. Pelo menos distopia carioca, né? Não, além desse fator muito de trazer a questão brasileira, a gente tem distopias, essa coisa de trazer um ético de um jeito nonsense, às vezes. Sei lá, você pega Mad Max, tem umas coisas que você fala, qual é a utilidade disso numa distopia? Assim, sério. Tipo, você olha assim, narrativamente, qual é a necessidade do guitarrista na corrida no deserto, né? Aí eu acho que é legal, também. Qual é a necessidade da armadura de tricô? Não sei também. É bonito. Tá estético, tá reconhecível aqui.
Eu acho que tem seu valor no sentido de valorização da cultura, porque Acho que sim. é o que eu penso, assim, a gente não tem uma produção efetiva de ficção científica ou de distopia no Brasil, então quando a gente traz os nossos elementos para um universo que é muito estrangeiro, muito masculino, muito branco, eu acho que isso acaba enriquecendo muito. Eu acho que é onde está a graça das produções que a gente tem no Brasil desse gênero, que é justamente conseguir trazer uma coisa que é da gente, nossa, Brasileiro. num lugar que a gente já foi tão colonizado, né? A gente está muito, Nossa. a gente está colonizado, assim, no piloto do 3% a gente está mais colonizado em termos estéticos, mas em termos de produção a gente está mais na Netflix. A colonização permanece, né? Permanece, é um fato. Mas eu entendo o que você diz no sentido de, pelo menos, aquilo ali diz muito mais sobre o Brasil, por mais que seja uma visão americanizada em certos sentidos, a gente percebe certas demandas que provavelmente não vieram da sala de roteiro, provavelmente não vieram do Brasil. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é legal que você citou aqui na nossa pré-conversa artistas brasileiros que foram reconhecidos e colocados ali, sabe? E eu acho que quanto mais a gente conseguir colocar, é um jeito meio assim, vendido de conseguir chegar lá, né? De conseguir chegar em algum lugar Mas é um jeito, né? Mas é um jeito. E é um jeito de começar também. Antes, a gente estava conseguindo produzir distopia a brasileira? Não estava. Pronto, 10% conseguiu. Vamos continuar agora. Eu acho que a crítica é sempre importante, é sempre legal. A crítica, não como a gente vai falar muito em breve, em termos de recepção, que a nossa própria crítica fez da questão, mas em termos de colocar críticas sobre a produção nacional que esquece certas questões de representatividade, etc., não é invalidar aquele produto. Eu acho que nunca é dizer que aquele produto não deveria ter sido feito, que não é legal que ele esteja lá, que não é legal que ele esteja no top 10 em não sei quantos países. Não é sobre isso. É sobre vamos tentar melhorar nas próximas temporadas, vamos tentar, né? Já que a gente chegou até aqui, né? Vamos além agora. Vamos tentar reivindicar certas coisas. Exato. Né? Eu concordo. Eu acho que o grande problema é sempre produção, assim, é orçamento, cara. É muito difícil você fazer uma ficção científica que tem essa ideia do imaginário distópico, né? Do distópico não, tecnológico, mas também do distópico. Mas você conseguir reproduzir uma tecnologia que não existe, em que você vai precisar de efeito especial, você vai precisar de cenografia, você vai precisar de maquiagem, você vai precisar de locações e transporte, alimentar gente e figuração. Tudo isso acaba sendo muito oneroso para você produzir um gênero desse, assim. Embora a gente tenha, claro, exemplos, e eu acho que 10% consegue fazer isso em alguma medida quando eles economizam lá recursos e colocam, tipo, em vez de colocar um monitor gigantesco lá de uma tela de plasma maravilhosa, aquilo ali passa muito, de uma forma muito legal, assim, muito criativa. Mas é uma demanda que o público tem. E aí é meio difícil, sabe? O imaginário, né? Você precisa... Tem uns códigos visuais da distopia, fica difícil. E aí as pessoas estão querendo ver a série e falam assim, poxa, mas os efeitos especiais podiam ser melhores. Mas se fizesse melhor, ia dobrar o valor da produção. E aí não ia fazer, porque não ia ter certeza se ia conseguir. A gente tem uma situação meio ovo e a galinha aqui no Brasil, que é assim... Existe uma desconfiança muito grande do brasileiro em consumir produto nacional. Automática, né? Automática. Gente, é brasileiro, mas nem sempre foi assim. Houve uma sistemática sucateação da nossa indústria audiovisual. A gente sabe disso historicamente. E com ela veio pessoas perderam o hábito de assistir o que é nosso, e junto com ela veio assim a perda de um avanço tecnológico que ocorreu lá fora, que aqui poderia ter ocorrido e deixou de ocorrer. Então, assim,
existe de fato, geralmente, quando as críticas assim, mas o som não é tão bom, de fato, o som é a última coisa que as pessoas pensam na porcaria de um set, assim, a gente geralmente, tem questões. 300 pessoas, a única equipe que só tem uma pessoa, 2 é a do som. Mais sacaneada mesmo que de tenha todos. 12 atores. Então, é uma coisa, eu acho que tá num texto do Ismael Xavier, né, que assim, Nossa. o som é, eu acho que é dele, ou do Bernardo, de alguém de cinema que fala que o som é, desde sempre, uma questão. E eu vi isso no Sessão de Terapia, que a gente estava falando na nossa pré-conversa. Tinha as pessoas que, na época, reclamavam lá na página de comentário do GNT que não conseguiam entender o que o terapeuta estava falando, porque não precisava ser... Mano, e sendo então, que, assim, essa série passava toda uma única locação, quase. Tipo assim, dava pra investir. Exatamente. Barata. É uma série relativamente cultural. barata. Gastando dinheiro com o quê, sabe? Assim, só pra terminar o raciocínio, porque senão ele fica... É a questão do tipo... Não. Assim, eu te interrompi para falar disso, assim, mas só a questão do ouvir a galinha, que é como o brasileiro não acredita no produto nacional, a galera lá fora, os streamings também não... Eles acreditam no sentido de vamos ver aqui no que dá, porque às vezes dá certo, e a gente sabe que tem mentes interessantes aqui, a gente sabe que tem produto intelectual interessante aqui, mas ao mesmo tempo a gente não tem certeza que mesmo o Netflix ou a Amazon, etc., o Brasil sendo uma potência de consumo, será que eles vão consumir mesmo o que eles fazem para a gente investir? Coisa, né? Eles consomem tanto o que a gente faz. Para que a gente precisa investir? Eles consomem os catalães e os espanhóis também. Assim, acaba que o investimento para cá é pensado 3, 4, 5 vezes antes, assim, não, porque a gente não consome. Então é mesmo uma questão de repensar essa cultura, né? Porque mesmo que o som seja fudido, ou melhor, vamos repensar essa cultura de sacanear o cara do som, mas assim, ou o cara da tecnologia, né? Então, assim, ou os efeitos especiais. Eu digo isso assim nesse sentido, a gente de fato não tem como alcançar certas coisas, porque o nosso orçamento é ferrado. A nossa cultura de set, a nossa cultura de indústria não existe. Ela existe, mas ela tá bebê, né? Comparada a outras. E a gente, por a gente não ter essa indústria desenvolvida propriamente, quando os atores, tipo, uma das razões que a quarta temporada acabou ficando atrasada foi porque eles tinham que fazer a dublagem. A dublagem é em estúdio em Los Angeles também. E aí você tem que mandar a gente para lá, porque a gente não tem, às vezes, um equipamento aqui, um estúdio de qualidade a nível que é exigido pela Netflix, que é que eu acho que é uma qualidade boa em termos de, pelo menos é 4K, né? Que é feita. Assim, sabe? Tem um mínimo de questões assim que eles colocam e que a gente não consegue fazer assim aqui dentro, internamente. Então é meio complicado, porque acaba que eles colocam dinheiro aqui, a gente não corresponde enquanto mercado, e no caso de 3%, que foi bem criticada aqui, teve uma recepção boa, que criou seus fãs aqui, mas foi muito criticada pela crítica especializada, né, pelos críticos, e acabou sendo um sucesso até A Casa de Papel em 2017, ela ainda foi a série de língua não inglesa mais consumida nos Estados Unidos da Netflix. Então, ela acabou tendo alguma repercussão muito mais calorosa lá fora do que aqui dentro, que foi uma aposta grande. A Netflix, o Brasil foi o segundo, terceiro mercado da empresa internacional que eles apostaram, foi a primeira produção que eles escolheram fazer aqui. Eles continuam fazendo produção aqui, eles continuam apostando nesse mercado. Então, assim, a empresa utilizou assim, a série no seu portfólio, trabalhou ela no seu portfólio de original, porque de lá para cá também ela acabou perdendo algumas parcerias importantes e ela agora, como todas as empresas de streaming estão fazendo, o streaming antes estava muito fechado, né? Fechado, né? Em Netflix e Amazon, e aí agora a gente está vendo uma pulverização assim, de serviços a partir das produtoras, né, dos estúdios, de quem detém os direitos. O Prime Video essa semana eu entrei lá e tinha os Stars, né, que estão entrando assim nessas plataformas também, mas ainda segmentando. Está tendo uma nichificação dentro do que já era também, já estava virando nicho assim de produção, né, de produtor, né, no caso.
E que sempre acaba exigindo assinaturas da gente regulares, né? Tem esse detalhezinho mesmo. Assim, ao mesmo tempo que eu fico incomodada porque eu vejo que o meu dinheiro não dá para as coisas que às vezes eu preciso ver, porque senão você para de fazer parte da conversa, né? De quem estuda e de quem trabalha com isso. Às vezes a gente precisa ver certas coisas, né? E aí, Jack Sparrow. Mas, assim, adotei, amiga, porque eu recrimino, mas faz parte das necessidades nesse tipo de caso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como uma grata possibilidade, quem também, sabe, para produtoras independentes mesmo. Assim, fico pensando mesmo no nosso futuro enquanto produtora. Assim, às vezes, ter o próprio streaming, fãs próprios, entendeu? Vai chegar um momento. É algum tipo de saída, né? Não depender de mega marcas, de conglomerados absurdos. Pensar que existe um viés novo. É aquilo de tirar o positivo, né? Exato. Não, e a tendência é isso ser barateado também, né? A Netflix gastou muito dinheiro para colocar essa arquitetura que ela tem, que utiliza algoritmo, que tem uma. É incomparável. Você dá um play na Netflix, o arquivo carrega muito mais rápido do que é no Prime Video, do que na Globoplay, na HBO Go, então, principalmente, que pessoalmente, eu acho que tem a interface mais dura possível para qualquer usuário. Então, vamos ver a Max, né? Tá chegando aí. Sim. Chegando já tem algum tempo, né? Agora eu acho que é mais real, porque tem Gossip Girl. Então eu acho que é mais real. Ok. Agora vem. Eu gostava de Gossip Girl, acho que sim. Naquela idade. Deve ser interessante ainda. Naquela época. Grandes revelações aqui. Adoro gostando de alguma coisa adolescente. Achava legal. Achei pesado, inclusive. Acho que eu era adolescente, inclusive. Acho que tinha esse detalhe. Talvez por isso, né? Não sei. Mas é legal, tudo bem. Felizmente, não é só o audiovisual que a produção criativa brasileira sofre de construir essa mentalidade, que é o desafio dos produtores de conteúdo. De conteúdo, literatura, eu acho que tudo, né? Assim, vendo lá, e você citou a autora. Qualquer pessoa que trabalha com cultura, né? Cultura, pronto. É isso. E que perdemos um ministério. Perdemos um fucking ministério, gente. Porque não tem mais saúde para. Não tem saúde. Tem não foi grave o suficiente, né? Mas... eu acho que a gente tem uma coisa muito de desvalorizar a produção nacional, porque é uma coisa que a gente escuta também há muito tempo, sabe? Eu escuto isso da minha mãe, né? Que filme. São gerações e gerações. São gerações, né? É um pensamento muito. É um imaginário muito construído de que a produção audiovisual brasileira ela é insuficiente, e aí você precisa da crítica para formar esse cânone, né? Que normalmente é um cânone mais realista, uma coisa mais naturalista. Por exemplo, quando que a gente começou a discutir, assim, recentemente, a partir da década de 90, qualidade na televisão e em telenovela? Foi com Pantanal. Sim. Que foi a dissertação de mestrado da minha orientadora, Beatriz Becker. E ela discute isso. Por quê? Porque a série estava no meio do governo Collor, com fisco de poupança, e as pessoas chegavam em casa e tinha aquela paisagem maravilhosa do Pantanal, naturalista, cenas de sexo que até então não tinham sido feitas e colocadas na televisão, né, no caso. Então, toda uma discussão, mas por que a série teve era uma série de uma emissora que era a Manchete, né? Que não era a Globo. Ela teve destaque, mas embora a Globo tenha comprado agora, não é mesmo? Exatamente, claro. Cada um tem a Disney que merece. E aí, que trabalha com a Disney, né? Agora. E tá certo. E aí você tem a audiência, mas você também tem a crítica especializada valorizando aquele produto, que foi um produto pensado também por pessoas muito competentes e que teve o esforço de ir até lá. Na época a gente já tinha câmeras mais leves também para poder carregar, né, bateria e tal. E aí você conseguia também quebrar as dificuldades que uma produção daquele tipo naturalmente te coloca, né, numa época em que você não tem grandes aportes técnicos e tal.
Então, assim, é muito interessante pensar como essas coisas caminham juntas. A ideia que a crítica faz do que é considerado bom, do que é considerado essencial, o cânone, o que é o que vale, o que é representativo da nossa cultura e aquilo que dá audiência. Quando as coisas convergem, é o que todos nós, enquanto produtores de conteúdo, queremos. Gostaríamos. Mas, às vezes, só o sucesso comercial já tá bom. E, às vezes, para outras pessoas, não. O sucesso da crítica já basta. Mas o melhor é você conseguir, né, essa junção dos dois mundos. Eu acho que 3% fez isso em alguma medida com os outros mercados, aqui dentro menos. Mas ele conseguiu conquistar um público e conquistar uma parte da crítica que acabou não sendo aqui em primeiro lugar, mas acaba que a crítica aqui se encaminha para ter uma... chegando lá, né? Acabou chegando lá, sempre com essa visão paternalista, a partir da segunda para a terceira, porque eles viram que a série realmente ia ter um fôlego, né? A segunda temporada teve um orçamento maior também, eles investiram... dá para sentir, né, que a segunda temporada, acho que só o começo dela você já percebe que ela tem outro tipo de investimento. Um outro tipo de investimento e um marketing, né? Porque os fãs reclamaram muito da ausência de divulgação da série pela Netflix, a ponto de perceberem que no calendário que colocavam no Twitter, o calendário brasileiro não tinha 3%, e o americano e o francês tinham a série. Que loucura isso, né? Pode ter sido um erro de um estagiário, mas eu acho que é muito simbólico. Para com isso, que o Twitter do Netflix é super Eu acho que é muito simbólico, sabe? É a primeira temporada, a primeira série, né? Eu lembro perfeitamente da sensação que, assim, eu tava ligada em 3% porque eu conhecia a história da websérie e tal, eu tinha acompanhado tudo aquilo. Então, a primeira vez que eu vi num ponto de ônibus, a coisa, eu fiquei enlouquecida, mas eu não vi ninguém falando sobre aquilo. Ninguém, provavelmente foi a segunda temporada, que teve ônibus. Que teve ônibus, envelopamento de metrô, estação de metrô em São Paulo. O básico, né? Tipo, enfim, o normal, tipo novela da Record. Que eu vi com, sei lá, coisa mais linda eu vi ainda, anúncio grande, assim. Mas eles aprenderam, eu acho que eles aprenderam que vale. Eu acho que mas não é tudo. Então, não é tudo. São as séries que eles acham que vão ter algum não tipo são todas de as temporadas. por alguma questão. Mas acho que também teve esse fator que você falou de 3% ser o primeiro experimento massivo, né? Da Netflix. Um laboratório, né? Talvez. Né? Mas agora é muito estranho, né? É muito estranho que você não invista no marketing no próprio país que a coisa é gerada, né? Eu acho que é muito sintomático, que né? é o pessoal do marketing do Brasil que decidiu isso. Assim, falando, claro, uma puta suposição, né? Tenho certeza na minha suposição. Puta suposição. Uma suposição. Aí sai uma ordem lá do USA, tudo bem. Faz aí, até chegar aqui. Mas será que o povo vai ver isso? Não, deixa. Vai que a pessoa esquece. Pessoalmente... Netflix paga a gente, tudo bem. Pessoalmente, eu apostaria que é tudo muito alinhado. Me parece que é uma série, assim, em termos de divulgação, de colocar dinheiro, de fazer produção, eles são muito fechados, da mesma forma que eles estão fechados em relação aos dados, eles me parecem ser bem fechados em relação a isso. Eu acho que é uma falta de interesse enquanto empresa mesmo. Eles fizeram a primeira temporada, teve o buzz que eles queriam, a segunda eles botaram mais dinheiro, não teve exatamente o retorno deles que eles aqui. Eles continuaram produzindo, porque mal ou bem não é uma cifra das maiores que eles acabam gastando, e acaba que enriquece o portfólio deles. Tipo, nós temos produções originais de qualidade, produções multiculturais, né? Porque é um projeto deles fazer... tem distopia de outros países lá na Netflix, sabe? Eles gostam de ter conteúdos estrangeiros, se é que isso pode ser chamado de um gênero, né? Colocou uma grana pesada na Comic Con. Mas aí também eu acho que tem a coisa do nicho, né? Assim, eu acho que nos lugares, talvez, nos espaços que eles sabiam que tinha a galera do sci-fi, né? Porque é isso que você falou lá no início sim. Existe isso do sci-fi. Brasileiro não consome sci-fi, né? Teoricamente. Assim. Não, o pior é que a gente consome. Eles fizeram porque eles têm plena consciência que a gente consome. E fizeram também porque eles têm plena consciência que a gente não tem uma produção expressiva. Assim, se não fosse, sei lá, Bacurau e Divino Amor, eu não conseguiria lembrar de outros filmes de ficção científica e distopia, sabe? Assim, recentes, significativos, que tiveram algum impacto comercial ou cultural, em alguma medida. Porque a gente não tem muita produção. Quando a gente pensa em filme,
quando a gente pensa em filme, né, em uma produção cultural brasileira que é vista como uma coisa de qualidade, que fez sucesso comercial e de crítica, a gente pensa em, sei lá, Central do Brasil, que é um puta filme realista, assim, na história que se apresenta, na sua estética. Cidade de Deus, que mesmo que tenha aquela linguagem mais fragmentada, recortada, também é uma história muito mais verossímil, né? Não é uma ficção... A gente tem uma herança muito específica de crítica, né? Assim, tem. de o que é valorizado aqui. Isso é um dos meus incômodos em relação com a série, porque eu acho que a crítica aqui acabou sendo muito, muito injusta com a série. A série tem vários méritos. Né? Difícil usar essa palavra. Aproveitando, né? Tem vários méritos. Para com a Sandy, obrigado, Bia. Valeu, Bia. Ele ama os golfinhos, talvez? Aquária previu o deserto de 3%. Aquária, com certeza. Aquária, com certeza. Caramba. Tinha esquecido. Mas aí, ó. A Terra, planeta, água, entendeu? Tá expandindo meus objetos aí, ó. Tem distopia rolando desde o que? 2003, esse filme? Alguma coisa assim? Putz, não sei. Vamos ver quando Sandy Júnior acabou. Eu acho que é tipo por aí, eu acho. Bia, fala aí pra gente. Mas é não, isso. mas segue seu. Eu acho que a gente já pode entrar na questão da recepção crítica, tá chegando, né? Da né? recepção. Inclusive, o seu estudo específico, que eu achei super interessante da recepção. Então, 2003, cravado, caraca. Olha ele. 2003, né? Aí, ó. Eu tenho cabeça boa para alguns dados de alguns filmes. Mas a recepção foi uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar não só com o texto, né, com a produção audiovisual, porque eu acho que a gente não consegue entender ela na sua totalidade se você também não vai para o universo discursivo dela, no que ela gera, né, no que ela se conecta com as pessoas. Então eu adoro recepção mesmo, defendo sempre que eu posso recepção, e é sempre um prazer fazer, porque não tem uma metodologia assim única, né? Então você acaba tendo uma possibilidade de explorar o teu objeto. E aí a ideia foi muito inspirada no texto do professor Moni de fazer os textos secundários, que são os textos referentes à crítica, né, que estavam em sites, eu coletei de sites estrangeiros e nacionais, e fazer os terciários, que seriam do público, numa comunidade de fãs, porque 3% tinha essa página no Instagram, essa página no Twitter, que tinham 3 ou 4 administradores da página, do site, que eles faziam conteúdo, eles criavam um grupo de WhatsApp, eles pediam divulgação para a empresa, eles deram era pequeno, mas era organizado, e nesse grupo brasileiro também tinha gente de fora, tinha gente da Alemanha, tinha gente de países como França, Portugal também, Estados Unidos, e aí eu acho interessante como que essa série consegue reunir essas pessoas de culturas e localidades tão distintas em torno desse objeto brasileiro, que ao mesmo tempo teve essa recepção da crítica meio morna no início, brasileira, né, meio diferente, meio debochada quase, né? Irônica, meio desafiando assim a série, desafiando a Netflix, dizendo que esperava muito mais e que lá fora foi super bem aceita. E o que eu acho interessante quando você vai ver os textos de lá de fora e os textos daqui de dentro, o que um critica, o outro elogia. Então são os mesmos critérios para designar o que é qualidade, mas muda por questões de gosto, de percepção ou de... Em alguns casos parece mera ironia, mera implicância, mero... Sabe, tem textos... Esse é um texto que fala mal da série, e acho que do Reino Unido. O cara viu 3 episódios. E ele fala que parece uma São Paulo futurista. Acho que ele não foi em São Paulo agora, né? Pois é. Ele não viu São Paulo ainda. E viu 3 episódios. Não é bem isso. Pois é, né? E viu 3 episódios da série, sabe? O cara nem
nem viu a série para Cara, poder falar. eu devo dizer que eu tive uma experiência pessoal parecida, mas aí eu acho que também tem isso de é bem claro, é bem importante deixar claro de que é isso. Eu não sou crítica e eu não coloquei isso e saí disseminando que um produto brasileiro tão importante, né, para nossa história era uma porcaria. Eu não saí disseminando isso, mas eu tive essa experiência de tipo não me pegou nos 3 primeiros episódios, eu desisti mesmo da série. Eu tinha um amigo muito próximo que viu felizão e eu falando, cara, não consigo. Tinha muita dificuldade com a atuação e roteiro da série. E eu tinha uma experiência muito específica de esperar muito dessa série, por causa, assim, sim uma versão muito, muito colonizada, o 3% do piloto, que foi disponibilizado como uma websérie no YouTube, né? É sim muito branca FAAP, aquela versão, mas existia alguns cuidados de roteiro e atuação ali que para mim nos 3 primeiros episódios não rolaram e que naquela época para mim foram primordiais. Eu fiquei muito feliz de entrar em contato com a sua tese, com o seu trabalho, porque me fez rever essas coisas, assim, me fez pegar, reassistir e também com a minha cabeça de agora, que é bastante diferente da minha cabeça da época, né, reconsiderar. Mas eu acho que eu gosto de, num olhar muito otimista, talvez pensar de que a gente, ao mesmo tempo que despreza o Brasil, espera muito dele ao mesmo tempo, sabe? Não e é? que lá fora esperam muito pouco da gente, e que talvez E isso quando tenha recebem, sido... ficam E quando bem... recebem. Ficaram, Ok. tipo, muito... Porque, por causa das críticas mesmo que você colocou na... É. Eu acho isso muito irônico e muito triste, né? Dos dois lados da coisa, na verdade. De que lá fora uma coisa que foi parabenizada de uma forma meio assim, olha eles que bonitinhos fazendo isso, sabe? Assim, tem um pouco essa sensação. Fofos. Que olha Fofos. eles fofos fazendo essa distopia, é quase um Hunger Games brasileiro, tipo, Porra. essa Então. vibe, assim, sabe? E aqui a galera é muito puta de ter esperado tanto, talvez, assim, por ser da Netflix, que naquela época já tinha uma pompa, sabe? Ser uma distopia brasileira. Eu tenho essa esperança interna de que tenha sido isso, mas eu também sei que a gente se desmerece muito. Então, assim, Muito. não tem. Eu não. De um jeito ou de outro, para mim é triste que isso tenha acontecido, porque isso influenciou a cabeça de muita gente, sabe? Com certeza. De até não assistir a série. Né? De fato, foi uma série que eu literalmente só assisti porque a Paulinha mandou a série. Isa, a Bia tem um amigo e aí 3% tem a ver com essa merda. Não sabia nem o que era essa porra. Eu vi o cartaz do Netflix, ele sugeriu praticamente tudo que eu assisto envolve crime, matança, distopia, fim de mundo. Eu olhei aquele cartaz e falei, vou ver essa merda pra quê? Não fazia o menor sentido. A Paulinha falou, Isa, acho que é legal dar uma olhada. Eu falei, porra, tá. E na boa, quando eu passei dos 3 primeiros episódios absolutamente cruciantes para mim, eu dei para a série a mesma chance que eu dou para as séries aleatórias de crime e matança que eu dou do interior da Inglaterra, que também que às vezes são péssimas, né? Que às vezes são péssimas, que eu tenho noção dá muito de mais que chance. É isso. E sentei firme e fiquei. Acho que teve um bom payoff, acho que vale a pena. E vale o tempinho, né? Assim, vale o tempo. Eu fiquei muito... Eu não tinha percebido de forma alguma, mas também não entrei em contato com isso, quando eu não sabia que era uma distopia, que é um gênero óbvio na minha vida. Não é nem um subgênero, para mim é um gênero, de fato. Isso é uma coisa super discutível, né? Inclusive. Para mim é gênero, não existe subgênero nesse quesito. Eu não sabia que eles tinham uma divisão de protagonismo, que tinham tantas protagonistas femininas, que tinham tantos negros não sofridos por serem necessariamente negros. Foi muito interessante ver um corpo trans liderando o início de uma revolta. Que bacana, né? Que interessante. E talvez que incômodo para aqui também. Né? Talvez, então, e aí eu acho que a gente tem que entrar nessa discussão, eventualmente, porque o público de ficção científica, né, basta ver, não só de ficção científica, mas de cultura pop, geek, né, cultura geek especificamente, porque eu acho que na cultura pop tem uma resistência mulher,
É muito Então, grande. mas assim, tem uma resistência a mulheres em lugares tradicionalmente masculinos, sei lá, Sim, youtubers, gamers, mulheres que sofrem assédio porque eles acham que naquela comunidade não tem você tá espaço ali, para mulheres que jogam videogame, homossexuais, trans, drags, E até corpos negros mesmo, porque às vezes sim, eles Sim, são sim, aceitos enquanto geeks, muitas vezes, mas não são aceitos sim, enquanto representantes daquela. representante. Representantes, E né? exato. existe esse Personagens, imaginário etc. na E eu acho que própria isso que é cultura legal. visual, eu acho que da ficção científica, do filme de fantasia gringo, que ele não traz, né? A gente passa Senhor dos Anéis inteiro sem ver nenhuma figura não necessariamente Exatamente. branca. É uma questão histórica e cultural muito forte. Então, e segue sendo. Na verdade, a Furiosa, né, como protagonista de um filme de distopia, apareceu agora. A gente olhar para trás, são personagens masculinos E é ainda um nessa filme liderança. que precisa, assim, embora eu goste muito de muitas coisas que esse Mad Max recente fez, é um filme que precisa humilhar as mulheres antes de chegar em algum lugar com elas, né? A gente sabe É, que é aquilo que você falou, de tipo, sei lá, você vê esses corpos sem precisar passar pela pela humilhação e violência sofrimento sexual, pela uma... deles por serem aqueles corpos, né? Eles só estão Sim, sofrendo porque estão numa Porque normalmente situação. as porque narrativas todos estão mesmo. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma questão muito. mas é interessante porque quando eu peguei esse livro da Guinway, que ela fala da ficção científica, ela fala que o Brasil tem alguns mitos, né? E um dos mitos é o da igualdade racial, né? Da democracia Mito. racial. O mundo É um, acredita, ou acreditar, acho que ainda acredita é, nessa historinha. exatamente. E aí eu acho que ao mesmo tempo em que a série ela reifica isso, ela coloca essa democracia racial lá, porque não tem mais essa questão na série, porque essa questão teoricamente já foi superada por eles, mas ao mesmo tempo ela também é crítica, porque ela acaba gerando um incômodo numa audiência específica que não está acostumada a É, ver esse tipo de representação nesse tipo de conteúdo. é. Então vai acabar gerando. Eu sinto muito que a crítica lá fora valoriza a diversidade. Tem uma personagem que é descendente de asiática, né? Na primeira Que é raro, temporada, né? que é O muito Brasil raro. abstrai completamente os seus asiáticos, Sim. né? E aí eles falam, é bom ver corpos negros, trans, Uhum, asiáticos, sino-brasileiros, sei lá, usa uhum. um termo específico. Então, assim, isso lá fora é valorizado. Aqui, poucas críticas vão citar isso na primeira temporada, vão citar depois, Uhum. assim. E aí já vão ter alguns textos feitos assinados por mulheres, o que eu acho que também muda um pouco a percepção em torno do objeto. Eu acho que são coisas que acabam pesando, assim, de como a série foi vista. Mas eu acho que causa esse incômodo, e ao mesmo tempo que ela trabalha um mito, ela acaba mostrando que ele próprio não existe. Porque Porque gera incômodo em alguma medida nesse tipo de Mas é público. uma coisa engraçada que progressistas da cultura acabam fazendo sem querer, às vezes, né? De Sem tipo. querer, acontece. Tá Uma tão enraizado, né? ingenuidade em alguns É, lugares, a bolha, talvez. Eu não sei o que acontece ali, não mas sei. Então, E vai aqui dizer, no caso, nossa, eu mas eu sei o não que você posso tá dizer ali falando, eu porque adoro a eu Michonne. me incluo nesse rolê, mas assim, é muito engraçado quando essas coisas acontecem. Engraçado não, é é tragicômico, curioso. É tragicômico, curioso. curioso. É curioso. É. E não sei, Heitor, você tem algum ponto? Tem vários pontos que a sua tese É, é. é maravilhosa e detalhadíssima. Inclusive, quando Obrigado. você publicar de fato e quiser, a gente avisa aqui na comunidade, disponibiliza Com para a galera certeza. ler. Com Com certeza. certeza. Então vai Avise-nos. curtir. E, Não, você pergunta se tem algum ponto, eu acredito que não. A gente falou da recepção da série, que eu acho que a parte da crítica é mais relevante, porque acaba que o grande ponto, a partir do momento que eu vou para os fãs, né, tem o questionamento dos fãs em relação à Netflix, então os fãs têm mais autonomia e acaba que eles disputam, ficam mais em poder de igualdade assim com a crítica. Antes a crítica pesava muito mais para um consumo
E hoje em dia não interessa muito mais, interessa mais o algoritmo, interessa mais o tempo que você tem livre e a plataforma está te recomendando aquilo, interessa o teu amigo que conversa com você e te recomenda. O As pessoas, youtuber, sei lá. o YouTube, Cara as do YouTube. pessoas, os atores que você gosta, porque acaba que tem atores que pessoas que você acompanha o trabalho naturalmente, porque você gosta do trabalho da pessoa, e 3% reúne, sei lá, nem Mato Grosso, né? Nossa, que susto maravilhoso, eu adorei. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu falei, Elza Lineker, Johnny Hooker, Elza Soares está na trilha sonora, tem atores que passaram por novelas da Globo, passaram por filme. Então, assim, ele realmente reúne atores de diversas idades, diversas gerações, assim, com trabalhos significativos, e você acaba acompanhando e gostando disso. Então, atores novos também. Mas eu acho que é muito bacana, assim, essa relação. Eles criam uma relação muito próxima com esses atores, né? Eles conseguiram fazer lives. A Netflix não fez live para divulgar a série, e a página de fãs com algumas poucos mil seguidores chamava os atores, abria espaço para fazer pergunta e divulgar a série. Era uma demanda deles, né? Então, é uma coisa que eles aprenderam muito, né? A gente vê hoje em dia o canal da Netflix, isso acontece direto, né? Nossa, é uma coisa. Não digo com a galera gringa que eles já faziam isso, mas nacionalmente, as séries nacionais têm ganhado mais esse lugar de tipo, o videozinho engraçadinho da pessoa respondendo enquete, uma live Sim. com o ator X, isso tá exatamente. ganhando, né? Exatamente. E é o que o público, a Netflix, ela tem uma presença muito forte nas redes sociais, né? A galera gosta que ela interaja, que ela responda, que ela faça piadinha, que ela seja irônica, que ela participe dos assuntos do momento, e espera isso da empresa. Agora, é engraçado como ela escolhe alguns conteúdos em específicos para fazer isso e outros não. E eu acho que no caso de 3% é questionável por parte dos fãs brasileiros se perguntar por que a primeira série brasileira se foi tão escolhida, tão anunciada, tão bem divulgada no início, por que agora na terceira e na quarta temporada não está sendo falada, não está sendo lembrada nem para entrar no calendário que entrou no Twitter em junho. E aí o público, eu acho que é válido esse questionamento dos fãs, bastante. sabe? É assim. Minimamente. Pode crer. É mais isso. É isso. Não sei isso, se. Eu tô com medo de não ter te perguntado alguma coisa. Mas qualquer coisa também a gente te arrasta de novo pra cá. Só voltar, tá? Por favor. Inclusive, já que o seu trampo é muito focado em série, se você tiver algum trabalho novo, alguma área nova que você estiver explorando, quiser, a ponte está aberta. Obrigado, eu fico muito feliz. É muito bom poder falar de forma menos acadêmica, né, da pesquisa, assim. Sempre se preocupar com horário, com slide, com professor. Então, eu agradeço demais o convite de vocês. Foi muito bacana. Que massa. Então, vamos para nossa saideira, galera. Bora. Bom, e aí, Heitor, qual a sua saideira de hoje? Você primeiro, por favor. Então, eu não estou tendo muito tempo de me atualizar em termos de séries, igual eu fazia, né, quando eu tinha um pouquinho mais de tempo. Mas minhas duas recomendações é para a única série que eu estou em dia no momento, que é Servant. Não sei se vocês conhecem, mas é um terrorzinho maravilhoso. Gostosinho. Não vai para lugar nenhum, mas é maravilhoso. Você fica andando em círculos. Tem problema. É como andar num grande labirinto. É divertido e agoniante. Mas é muito boa. E a segunda é The Stand, que é uma distopia baseada no livro do Stephen King. Livro este eu comecei a ler, e por ser uma gripezinha, eu deixei de ler, porque já me agoniava isso em 2006. E agora estamos vivendo uma pandemia, né, como a descrita, não igual a descrita no livro, mas que agora tem a série que é do Star, se eu não me engano, mas está na Amazon, tem episódios lá no Prime Video, e eu já vi o primeiro, e eu acho que pode ser interessante. Não vou me comprometer com essa, Servant eu me comprometo.
Tá, eu vou seguir. Servant já tô assistindo, mas a segunda eu vou seguir, boa, porque sou gostei Stephen também. Kingiana, então vai que, né? Mas e aí, Boa. dona Isa, e você? Vou ficar na ficção científica nacional, mais ou menos, e a dica é Branco Sai, Preto Fica, que é uma ficção científica, é um documentário, é nosso, está na Netflix, é uma experiência interessante, ele é de 2014. É difícil a gente ficar, né? Eu sentei um pouco para pensar no que tinha de ficção científica, pior, no que eu tinha assistido. Eu descobri que, né, nada de nada. Mas essa tá fácil de vocês encontrarem, acho que é um tema muito nosso, uma experiência diferente também, acho que tá valendo, fica para seguir o tempo, para ninguém dizer que não tem nada, que só tem 13%. Vai lá. Você, Paulinho. Eu não acabei não indo numa coisa tão brazuca assim, mas fui lembrada pela sua teórica que fala que o sci-fi brasileiro é mais feminino, mais não branco, mais eco-friendly, etc. E aí vim para Titi Otávia Butler, que eu nunca indiquei nada dela especificamente, eu falo muito dela aqui, mas resolvi indicar A Parábola do Semeador, que é o primeiro de uma trilogia que ela não terminou, mas cada livro dá para ser lido individualmente para quem tem esses toques assim da vida. E é uma distopia que me lembra muito a distopia de 3%, embora com suas diferenças. Tem muito a questão da igreja, naquela lavagem cerebral ali, então, assim, não sei, eu fui para esse lugar e aí resolvi indicar. Eu isso. fiquei curioso. Gostei, eu acho que tá tudo a ver, porque no fim das contas eu acho que com a pandemia também a ficção científica distópica tá ficando cansativa e a gente tá vendo surgir fenômenos tipo o solarpunk, o afrofuturismo, que eu acho que a pegada agora é a gente pensar o futuro mesmo, porque é o que a gente tem, né? Que se preocupar, parar de tentar dar o reset completo e se organizar de fato para ver, não é possível que só dê para dar ruim. Aliás, parece até que você deu o link para o nosso próximo episódio, que é nessa pegada do e se tudo der certo? E se tudo der certo, né? Se tudo der certo... Afrofuturismo, sabe? Dona Isa falando nisso. Dona Bia falando nisso, inclusive, fez uma saideira dela própria. Maravilhoso! A última interferência que talvez não entre, mas o Lázaro Ramos dirigiu o Distopia que está para ser lançada. Então fiquemos de olho no Lázaro Ramos. Maravilha! E é isso, galera. Ficamos isso, por aqui. Muito obrigada, Heitor, pela participação. Eu que agradeço. Maravilhosa. Isso, volte, por favor. E a todos vocês que ficaram até aqui conosco. E é isso, galera. Sim, muito obrigado, gente. Adorei o convite. Beijos. Tchau, gente. Beijos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.